Fala, mestre, tudo bem? Chegamos à nossa nona aula e o assunto hoje é sociedade contratual. Inicio com a forma do contrato social e a alteração do contrato social. Em seguida, eu falo sobre transformação de registro. E, por fim, eu entro no regime jurídico do sócio da sociedade contratual, falando sobre as suas principais características e sobre a exclusão do sócio. Confere a nossa aula de hoje, então. Então, encerrando a constituição das sociedades contratuais, forma do contrato, alteração e transformação do registro. O contrato social, nós vimos na última aula, ele deve ser escrito admitindo a lei de forma excepcional a forma oral. Quando que vai acontecer, né, essa admissão excepcional da forma oral do contrato social? Lembram-se que no artigo 987 do Código Civil, eu falei com vocês sobre a distinção, né, quando a gente viu a sociedade irregular, a sociedade de fato, a sociedade em comum, como é a nomenclatura que é utilizada aqui no nosso Código Civil, eu comentei com vocês que alguns autores, eles utilizam uma diferenciação entre a sociedade de fato e a sociedade irregular. Segundo essa distinção, a sociedade de fato seria aquela que foi contratada simplesmente de forma oral entre os sócios. Não existe nem um ato constitutivo por escrito, ainda que esse ato não tenha sido levado a registro. E a sociedade irregular, ao contrário, seria aquela em que os sócios fizeram um ato constitutivo ali, celebraram um contrato entre si, porém não levaram esse contrato a registro na junta comercial. E eu comentei com vocês que a única utilidade dessa distinção, dessa classificação, seria no caso de uma contenda, né, de uma lide entre os sócios. Por quê? Porque, nesse caso, né, se um sócio precisasse provar a existência da sociedade perante os demais, provar judicialmente, somente por escrito ele poderia fazê-lo. Então, nesse caso, essa distinção ela tem importância. Tá? Uma sociedade irregular, um dos sócios conseguiria fazer essa prova, porque ele tem o ato constitutivo escrito, ainda que não registrado. Porém, no caso de uma sociedade de fato, aí não seria possível. Tá? E ainda comentei com vocês que essa distinção também, esse meio de prova, ele só aproveita aqueles que são sócios. Aliás, aqueles que não são sócios, né? Um terceiro que não faça parte dessa sociedade, ele pode provar a existência daquele contrato social, daquela sociedade de fato, por qualquer meio. Tá? Então, se eu, como um terceiro, eu contrato uma sociedade de fato e eu preciso litigar judicialmente contra essa sociedade, e eu depois venho a descobrir que essa sociedade ela não está registrada, eu consigo provar a existência dela por meio testemunhal, eu consigo provar a existência dela por um e-mail que eu tenha recebido, uma carta em que ela se apresente como uma sociedade de fato. Eu posso pedir perícia nas contas bancárias daquela sociedade de fato para demonstrar que existe ali alguma forma de distribuição de lucro entre aqueles sócios de fato. Então, eu como terceiro, como pessoa estranha ao quadro societário daquela sociedade, eu consigo provar a existência dela por qualquer meio de prova. Ao contrário, se eu fosse um sócio e eu precisasse litigar contra um dos demais sócios, somente provando um contrato social por escrito, eu conseguiria fazê-lo. Tá? Então, essa é a distinção. Essa é a forma excepcional em que você admite um contrato social de forma oral, certo? Apenas quando você necessite fazer esse tipo de prova, né, que você demonstra ali que os sócios eles contrataram uma sociedade, porém ficou apenas oralmente. Eles não redigiram nenhum ato constitutivo para tratar das normas sociais, das normas societárias. Tá? Aquilo ali era feito de uma forma oral por parte deles, resolviam ali na base da discussão. Então, apenas nessa forma excepcional é que se admite uma sociedade contratada na forma oral. E claro, também está, né, é evidente que uma sociedade contratada nessa forma, ela sempre necessariamente vai ser uma sociedade irregular.
certo? Uma sociedade regularmente constituída, ela tem que ter o seu ato constitutivo registrado na junta comercial. Esse ato constitutivo, esse contrato social que ele é celebrado entre os sócios, ele pode ser celebrado por um instrumento público ou por um instrumento público, uma escritura pública lavrada por um tabelião num cartório, ou ele pode ser feito por um instrumento particular, que é a forma mais comum. Então, os sócios redigem ali eles mesmos, ou então pedem para um advogado, na maioria das vezes acaba pedindo ali para o contador, que ele sempre tem aquele modelo de contrato social de gaveta, e fazem ali um documento particular, assinam, e depois algum deles, ou uma assessoria especializada, vai fazer o registro desse instrumento particular de contrato social na junta comercial, certo? Então a forma mais comum seria por instrumento particular. Agora vejam, uma coisa não está vinculada à outra. Esse contrato social, ele pode ser alterado tanto judicialmente como por vontade dos sócios. Eu falei para vocês na última aula que, a par daquelas cláusulas que são essenciais, aquelas cláusulas obrigatórias, né? Então, o nome e a qualificação dos sócios, o endereço da sede, onde você vai encontrar o representante legal, o administrador daquela sociedade, o objeto social, todas essas cláusulas nós vimos, elas são cláusulas obrigatórias. Fugiu disso aí, quais cláusulas podem ser estabelecidas nesse documento? Todo e qualquer ajuste que os sócios entendam que é importante figurar no contrato social. À medida em que a circunstância fática ela se altera, certo? E os sócios vejam a necessidade de alterar uma determinada questão, que eles já não querem que seja tratada daquela forma, eles podem fazer essa alteração do contrato social. E não importa se o contrato originalmente, quando da constituição da sociedade, ele tenha sido feito por um instrumento público ou particular. Tá? A alteração ela vai poder ser de qualquer modo. Então, uma sociedade que tenha sido constituída lá atrás por um instrumento público, por uma escritura pública lavrada por tabelião, ela pode ser futuramente, esse contrato social, ele pode ser futuramente alterado por um mero instrumento particular. E a contrário senso da mesma forma, certo? Se eu fizer a constituição dessa sociedade por um instrumento particular, se depois os sócios quiserem celebrar uma alteração de contrato social por tabelião ali, lavrar uma escritura pública que eles entendam que seria melhor para dar uma certa solenidade a essa alteração, é possível fazer, ok? Então, a forma de constituição ela não vai vincular as alterações futuras, uma independe da outra. E como que você pode fazer a alteração nesse contrato social? Então, eu falei para vocês, pode ser por vontade dos sócios, tá? Os sócios decidem alterar uma determinada disposição para que ela passe a valer de uma outra forma, ou pode ser, inclusive, por uma determinação judicial, certo? Uma ação ali que tenha sido interposta contra a sociedade, ou em função da ausência de uma cláusula que se considere obrigatória, e aí judicialmente se determina que aquilo ali seja alterado. Uma outra forma, por exemplo, quando um dos sócios tem que pedir a sua exclusão do quadro societário, né, você vai fazer uma dissolução parcial. Você então vai dissolver aquela sociedade única e exclusivamente em relação àquele sócio que está saindo. Digamos que a sociedade, né, que os demais sócios não façam aquela alteração do contrato social para retirar aquele sócio que está de saída. E ele tem a necessidade de propor uma ação de dissolução parcial em relação a si próprio. Então, aí você tem um caso de uma determinação judicial, né? Claro, desde que esse sócio que está saindo ele ganhe a ação, o juiz vai determinar judicialmente que haja a alteração do contrato social daquela sociedade para a retirada do sócio que está de saída. Então, por vontade dos sócios ou por determinação. No caso de vontade dos sócios, desde que você observe aqueles requisitos de validade, né, então tanto os genéricos lá, agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, forma prescrita ou não defesa em lei, e os requisitos específicos, então todos os sócios têm que participar, colaborar para a formação do capital social e vão participar das perdas ou dos ganhos sociais
e o pressuposto de existência, claro que é essa affectio societatis, ninguém pode ser obrigado a permanecer contratando, e as cláusulas essenciais do contrato social que nós vimos, respeitando isso aí, os sócios podem fazer qualquer alteração que eles queiram no contrato social. E aí aqui agora a gente vai entrar numa questão de quórum de deliberação dessas alterações. Então vejam o seguinte, via de regra, tá, na maioria das vezes, a deliberação pela alteração do contrato social, ela se dá por maioria. Tá? Então, 50% mais um, metade mais um do capital social, você consegue aprovar uma alteração do contrato social. Tá? Como que é feita essa deliberação? Como que você conta essa maioria? Essa maioria não é contada pelo número de sócios. Tá? Você vai contar pela participação que cada um deles tenha no capital social. Então, deixa eu comentar aqui uma coisa com vocês. Vamos supor aí que nós tenhamos uma sociedade, eu, o Matheus e a Cauane, tá? Nessa deliberação, eu tenho 51% do capital social, tá? Vamos dizer que o nosso capital social seja de 100 mil reais. Tá? 100 mil reais é a quantia que nós entendemos que é inicialmente necessária para aquela sociedade iniciar suas atividades. Desses 100 mil reais, eu colaborei com 51 mil. Tá? Então, eu tenho a maioria do capital social daquela sociedade. O Matheus e a Cauane, eles dividem os outros 49% entre si. Então, numa deliberação social, pouco vai importar que o Matheus e a Cauane sejam contra aquela deliberação se eu for a favor. Tá? Então, eu sozinho, Tiago, com 51% de participação societária naquela sociedade, eu vou conseguir, na maioria das vezes, decidir sozinho os rumos daquela sociedade. E o Matheus e a Cauane vão ter que se submeter a essa minha vontade. Tá? Quando que o número de sócios ele vai ter alguma relevância? No caso daí de você ter empate. Então vamos dizer que em vez de ter 51% dessa sociedade, eu tenho 50%, o Matheus tenha 25% e a Cauane tenha 25%. Eu voto a favor de uma determinada deliberação social. Vamos dizer, eu quero, no final do exercício, eu quero que tenha distribuição dos lucros verificados no ano social. A sociedade deu lucro, eu quero que isso aí seja distribuído entre os sócios. O Matheus e a Cauane, eles são contra. Eles acham que, em vez dessa sociedade distribuir o lucro entre os sócios, a gente tem que pegar esse lucro e reinvestir na sociedade. Tá? Então, a gente tem que aumentar o capital social dela. Nesse caso, nós temos um empate em termos de participação societária, certo? Eu, com 50%, fui a favor da distribuição. O Matheus e a Cauane, com 25% cada um, somando 50%, eles foram contra. Então, nesse caso de um empate, aí sim o número de sócios é relevante, tá? Para critério de desempate. Aí, no caso, o Matheus e a Cauane, pelo critério de desempate de número de sócios, eles vão conseguir fazer valer a vontade deles, certo? E aí, esse lucro vai ser reinvestido na sociedade conforme é do interesse deles. Então, única e exclusivamente nessa hipótese aí de critério de desempate é que o número de sócios vai importar. Na maioria das vezes não é isso que acontece, certo? Na maioria das vezes a participação societária ela acaba sendo decisiva aí para a deliberação social. E digamos o seguinte, digamos que fossem 4 sócios, tá? E cada um com 25%. 2 votaram a favor e 2 votaram contra. Então, nesse caso aí, a gente tem um empate. Você vai para o primeiro critério de desempate, que seria o número de sócios, prossegue o empate. Tá? O critério de desempate do número de sócios, ele não foi suficiente para você desempatar essa questão. Como que funciona? Nesse caso, você vai ter que ver o que o contrato social determina. Tá? Então, os sócios, quando eles vão fazer originalmente o contrato social, eles podem já dispor
no contrato sobre essa questão. O que vai acontecer no caso de um empate. Tá? Então, como eu falei aqui para vocês, persistindo o empate, você observa o contrato social. O contrato social, ele pode, por exemplo, dizer que em caso de empate, a sociedade vai se socorrer da arbitragem ou da mediação, tá? Conforme as cláusulas lá da Associação Comercial do Paraná, vamos dizer assim. Então, se tiver um empate, nós vamos ter que submeter essa questão a uma arbitragem ou a uma mediação conforme previsto no contrato social, certo? E se o contrato social ele não tiver nada a respeito, como acontece na maioria das vezes. Se o contrato social não dispuser nada a esse respeito, aí sim, né, a questão vai ter que ser resolvida judicialmente. Mas vejam o seguinte, tanto o juiz quanto o árbitro nesse caso, né, caso o contrato social preveja, por exemplo, que esse empate aí vai ser resolvido por arbitragem, o juiz e o árbitro eles têm que resolver no interesse da sociedade. Tá? Então eles vão avaliar, conforme os interesses da sociedade, qual daquelas questões ali que estão em litígio, né, que estão em contraposição, qual delas é melhor para a sociedade. Não pode o juiz e nem o árbitro sair com uma terceira solução, ok? Eles vão ter que deliberar conforme tenha sido estabelecido ali pelos sócios. Não pode vir com uma terceira solução. Nem toda deliberação de sócios ela importa necessariamente numa alteração contratual. Se eu pegar, por exemplo, aquele contrato social, aquele modelo que eu passei para vocês no AVA na semana passada, tem logo acho que na cláusula segunda, ele vai dizer o seguinte, que os sócios podem deliberar por abrir filiais daquela sociedade, né? Era um salão de beleza, em qualquer lugar. Da mesma forma, os sócios podem deliberar, como nesse exemplo aí que eu falei para vocês, no final do exercício, entre distribuir os lucros entre si ou reinvestir aquilo na sociedade ou ainda fazer uma conta de reserva, tá? uma conta de reserva ali, um fundo de reserva para eventuais contingências futuras daquela sociedade. Essa é uma deliberação que ela não vai importar numa alteração do contrato social. Outras há que você necessariamente tem que alterar o contrato social. Então, por exemplo, a saída de sócio. Lembrem-se o seguinte, o nome e a qualificação dos sócios e a composição do capital social são cláusulas essenciais do contrato social, nós vimos na última aula. Então, se eu estou alterando o quadro societário e está saindo um sócio e eventualmente entrando outro, ou ficando só os remanescentes, claro está que você está alterando essa cláusula essencial. Então, você tem que alterar também o contrato social. Então, outras deliberações, elas importam em alteração do contrato social. E aí, nesse caso, por exemplo, se você tem uma sociedade de tipo em nome coletivo ou em comandita simples, quando essa deliberação ela importa em alteração contratual, somente pela unanimidade dos sócios é que você consegue alterar aquela cláusula essencial do contrato social. Tá? Então, nesse caso, a maioria, né, 50% mais um, eles não vão ser suficientes. Se essa deliberação importar em alteração contratual, você vai precisar, nesses dois tipos societários, de unanimidade. Você precisa de 100% do capital social concordando. A sociedade limitada, que é o tipo societário aí mais comum, não importa se essa alteração contratual ela vai importar, seja de cláusula essencial ou seja de cláusula acidental. Tá? Então, nesse caso, na sociedade limitada, você precisa de uma aprovação de 3/4 do capital social. Ok? Então, se eu for, por exemplo, sai um sócio, cláusula essencial, né? Vou precisar de 3/4. Os sócios querem alterar ali uma cláusula social que eles tenham colocado que diz que a sociedade, os administradores, eles têm que se reunir semanalmente para discutir as questões ali ligadas à sociedade. Essa não é uma cláusula essencial, é uma cláusula acidental. Tá? Os sócios viram a necessidade de estabelecer aquilo no contrato social
mas aquilo não está previsto na lei como um elemento essencial que tenha que constar do contrato social, mas os sócios querem alterar. Nesse caso, se tratando de uma sociedade limitada, você também vai precisar de 3/4 do capital social para concordar com aquilo ali, ok? Vejam o seguinte, nossa lei, lamentavelmente, ela não trouxe uma equiparação entre o quórum que existe para você adotar uma determinada medida, para você deliberar a respeito de uma situação, e a necessidade de você registrar aquela alteração na junta comercial. Tá? Então, explicando para vocês, uma coisa é o quórum que você precisa, a quantidade de sócios, de participação societária que você precisa para deliberar sobre uma determinada matéria. Tá? Então, vamos pegar o exemplo aí que eu dei agora, sociedade limitada. Se os sócios quiserem alterar uma cláusula acidental que fale da reunião semanal deles, ou querem alterar a sede da sociedade, tá? E aí nós estamos tratando aqui de uma cláusula essencial prevista em lei, eles vão precisar de 3/4 do capital social. Então, esse é o quórum para deliberação sobre aquela alteração, ok? Aprovada essa deliberação, tá? Digamos que foi obtido aquele quórum de 3/4 do capital social, eles alteraram a sede da sociedade. A sede da sociedade passou de um endereço para outro. Alguém tem que levar a arquivamento, a registro, aquela alteração de contrato social na junta comercial. Nesse caso, você não precisa de 3/4 das assinaturas, tá? Então, deliberado em reunião por 3/4, que nós vamos alterar naquele contrato social e nós vamos trocar a sede daquela sociedade de local, o instrumento depois dessa alteração contratual, ele pode ser assinado apenas pela maioria do capital social. Tá? Então, 50% mais um, ele vai ser suficiente para você arquivar aquilo na junta comercial, desde que a deliberação tenha respeitado o quórum previsto em lei. Tá? Ficou claro isso para você? Então, uma coisa é o quórum de deliberação de uma determinada matéria. Outra coisa é o quórum necessário para registro na junta comercial. A lei ela não trouxe, deveria ter trazido, certo? Então, no caso da sociedade limitada, da mesma forma que você precisa de um quórum de 3/4 para alterar uma cláusula do contrato social, deveria também, ficaria mais fácil, seria mais lógico que esse instrumento de alteração contratual, ele, né, que nada mais é do que, entre aspas, um termo aditivo àquele contrato social, ele fosse também assinado por 3/4 do capital social. Mas não é isso que acontece. Tá? A lei não vinculou uma coisa a outra. Então, para a deliberação, você precisa 3/4. Para o registro, basta a maioria do capital social, 50% mais um. Ok? Então, na maioria das vezes, né, se os sócios não dispuserem em sentido contrário no capital social, eles podem, no ato constitutivo, fazer esse vínculo. Tá? Eles vão dizer que você vai ter que observar os 3/4 também. Porém, se o contrato social não dispuser nada a esse respeito, e é o que acontece na maioria das vezes, a maioria vai ser suficiente. Ficou claro isso aí, pessoal? Tá? Né, o nosso legislador andou mal nesse sentido, deveria ter feito essa equiparação entre uma coisa e outra. Para encerrar essa questão aí da constituição das sociedades contratuais, vamos falar aí de transformação de registro. Eu já falei um pouco lá atrás para vocês sobre isso, quando a gente tratou ali do empresário individual. Então vejam, transformação de registro é uma coisa, transformação de tipo societário é outra coisa completamente diferente. O que é a transformação de tipo societário? Isso acontece quando você tem, por exemplo, uma sociedade limitada e os sócios deliberam por transformar aquela sociedade limitada numa sociedade anônima, certo? Ou o contrário, você tem uma sociedade anônima e os sócios resolvem transformar aquela sociedade anônima numa sociedade limitada. Vejam, essa sociedade ela passa a ser regida por diferentes legislações, né? No caso da sociedade limitada, você vai ter o Código Civil.
No caso da sociedade anônima, você vai ter a Lei Federal 6.404 de 76. Então, algumas questões ali relativas a quórum, elas são diferentes. Isso é uma transformação de tipo societário. Você transforma um tipo societário previsto no nosso Código Civil em outro. A transformação de registro, ao contrário, é quando você tem um empresário individual e ele resolve transformar a atividade dele numa sociedade empresária. Tá? Então, eu, Thiago, tenho sou empresário individual e tem ali vamos ver o que eu posso ter para não ser restaurante. Eu tenho uma corretora de seguros, tá? Eu sou corretor de seguros e eu trabalho individualmente. Aí eu encontro um sócio que está disposto a investir na minha sociedade. Tá? Ele tem o capital ali, ele vai construir uma sede para mim e ele está vendo que eu estou indo bem na minha atividade, ele quer participar daquilo. E nós resolvemos daí constituir uma sociedade entre nós. Nesse caso, eu teria duas opções. O que eu poderia fazer? Nós poderíamos constituir uma sociedade nova e aí eu teria que transferir todos os meus direitos e obrigações como empresário individual para essa sociedade nova, ou, o que é muito mais simples, eu poderia ir na junta comercial e solicitar a minha transformação de registro de empresário individual em sociedade empresária, certo? Então, automaticamente, no momento em que eu faço isso, todos os meus direitos e obrigações como empresário individual, eles são transferidos para essa sociedade empresária. Então, essa transformação de registro, né, de sociedade empresária em empresário individual ou de empresário individual em sociedade empresária, nada mais é do que uma modalidade de constituição ou de dissolução de um tipo societário. Então, nesse exemplo aí que eu dei para vocês, de empresário individual em sociedade empresária, é uma forma de constituição de um tipo societário. Então, digamos que a gente delibere por constituir uma SA, nada mais é do que uma modalidade de constituição de uma SA. Ao contrário, lá para frente, o negócio não dá certo, nós resolvemos alterar e fazer aquela sociedade empresária num empresário individual, e isso nada mais é do que uma dissolução de tipo societário. Então, a gente está fazendo uma dissolução numa SA e eu vou continuar explorando individualmente como empresário individual. Tá? Então, essa é a diferença. A transformação de registro vai ser sempre isso: empresário individual em sociedade ou sociedade em empresário individual. A transformação de tipo societário, ao contrário, você já tem uma sociedade, ela existe sob uma determinada forma, por exemplo, uma sociedade limitada, uma sociedade em comandita simples, ou uma sociedade em comandita por ações, ou qualquer outro tipo previsto no nosso Código Civil, e você vai ter a transformação dela num outro tipo, tá? Numa sociedade anônima, né? Ou numa sociedade em conta de participação, enfim, qualquer outro tipo. Ficou claro isso aí para vocês? Então, para que não haja essa confusão. É comum isso aí. Às vezes as pessoas na prática falam assim, puxa, né, eu tenho uma sociedade limitada aqui, mas a sociedade limitada, ela tem muitos quórums deliberativos diferentes, previstos na lei e tal. Isso acaba engessando um pouco a administração daquela sociedade. A SA, ao contrário, ela, na maioria das vezes, por maioria societária, você consegue deliberar. Então, eu quero fazer uma transformação de registro, quero transformar numa SA. Na verdade, tecnicamente, isso não é uma transformação de registro, é uma transformação de tipo societário. Ok? Então, encerrada essa questão aí da constituição das sociedades contratuais, vamos entrar no regime jurídico propriamente dito dos sócios das sociedades contratuais. Tá? Então, existem, ao longo dos anos, aí, diversas teorias que foram sendo feitas de qual seria o regime jurídico do sócio. Tá? Inicialmente, pensou-se o seguinte, o sócio ele é proprietário da sociedade empresária. Tá? Depois, evoluiu-se para uma noção assim de que o sócio, na verdade, ele teria obrigações em determinadas situações para com a sociedade empresária, tá? Então, nesse caso, ele seria um devedor da sociedade empresária. Modernamente, o que existe é o seguinte, é a interpretação
de que o sócio, na verdade, ele não se submete nem a um regime de propriedade e nem única e exclusivamente de obrigação. Ele se submete a um regime jurídico próprio. Então, esse regime jurídico do sócio da sociedade, ele é um conjunto de direitos e de obrigações que eles são ora impostos pela lei, ora pelo próprio contrato social por disposição dos contratantes. Tá? Então, é um regime jurídico próprio que diverge aí dos demais regimes. É um jurídico próprio das sociedades contratuais, ok? Então, no campo das obrigações que os sócios teriam para com a sociedade, nós vimos na aula passada, e é inclusive aí um requisito essencial, né, uma condição para a validade dessa sociedade, que os sócios participem para a formação do capital social e também das perdas sociais. Né? Claro, se nós estamos falando de uma obrigação, existe você está falando de uma perda social, né? do sócio arcar com aquela perda. Se houver lucro, evidentemente, daí você, ao contrário, está falando de um direito do sócio, nós vamos ver aí para frente. Então, numa obrigação como exemplo, aí nós vamos citar isso aí. Participar da formação do capital social, tanto inicialmente quanto da entrada desse sócio, e também participar das perdas, né? Ter que arcar com eventuais prejuízos que aquela sociedade tenha na sua atividade. Quando o sócio ele não participa dessa formação no capital social, então, naquele meu exemplo ali com o Matheus e a Cauane, a gente tinha aquela sociedade com o capital social de 100 mil reais. No momento em que nós constituímos aquela sociedade, nós deliberamos por fazê-la com esse capital social. Então, nós três nos reunimos e nós chegamos à conclusão de que esse capital social ele era necessário para o início das atividades. Capital social de 100 mil reais. Eu, no momento em que eu subscrevi, ou seja, em que eu me comprometi a colaborar com aqueles 51 mil reais, eu estou me obrigando perante a sociedade. Aí eu posso, aí como nós vimos, eu posso pagar isso de forma parcelada ou eu posso pagar isso à vista. Digamos que a gente tenha deliberado por pagar à vista, tá? E eu tenha ali me comprometido, tendo dito ali que, né, que eu ia integralizar, que eu ia aportar aquela quantia de 51 mil reais no prazo de um mês do registro. Tá? Se passar desse um mês, eu não fizer esse aporte de 51 mil reais, eu vou ter deixado de cumprir essa minha obrigação. Então, quando o sócio ele deixa de integralizar, nós dizemos que ele é um sócio remisso, certo? Essa é a expressão. Sócio remisso é aquele que não integralizou a quantia que ele tinha subscrito para a formação do capital social. Nesse caso, quais seriam as opções que a Cauane e o Matheus teriam? Veja, eles teriam duas opções. Ou eles iriam cobrar judicialmente de mim, certo? Iriam cobrar que eu fizesse esse aporte de 51 mil reais, ou eles poderiam me excluir da sociedade. Então, essas são as duas opções que os sócios têm no caso de um sócio remisso. Ou você cobra judicialmente, né? Então, digamos assim, quando nós constituímos aquela sociedade, a gente tinha por objetivo participar de uma licitação ali que a prefeitura iria fazer, tá? E uma das condições para entrar naquela licitação, o edital da prefeitura estabelecia que você tinha que ter um capital social mínimo de 100 mil reais. Tá? Digamos que a gente tenha feito aí uma construtora. Uma construtora aí vai participar de uma licitação para a construção de alguma obra da prefeitura. E por exigência do edital, a prefeitura quer que os participantes, os licitantes, eles tenham um capital social mínimo integralizado já de 100 mil reais. No momento em que eu deixei de cumprir essa minha obrigação, vamos dizer que passou ali o prazo para submeter a nossa proposta para a licitação da prefeitura. Então, vejam, olha o prejuízo que eu estou trazendo para a sociedade. Nós perdemos aquela licitação, né? Perdemos a participação naquela licitação por minha causa. Tá? Então,
além do valor de 51 mil reais em si, que eu deixei de honrar com a minha sociedade, eu também causei um prejuízo aí para ela, né? Eu vou estar obrigado a indenizar pela perda daquela chance ali de participar da licitação. Então, essa cobrança judicial, ela pode englobar desde a quantia principal que eu deixei de aportar, eventuais juros e atualização monetária, né, se estiver previsto no contrato isso aí, e ainda uma indenização pelos danos que eu causei à sociedade. No caso, ela não pôde participar dessa licitação e ela perdeu aquele contrato para fazer aquela obra da prefeitura. Tá? Então, essa ação judicial, como é que funciona? A ação para cobrança do principal e da atualização e dos juros, ela pode adotar a forma executiva. Então, você vai adotar ali uma forma de ação mais rápida. E qual que é o título executivo que você vai juntar nesse caso? É o próprio contrato social, onde tem essa obrigação estabelecida aí de minha parte de colaborar com 51 mil reais no prazo de um mês, ok? Então, você vai direto, eles entram direto com a ação de execução e vão perseguir bens do meu patrimônio para fazer né, para que, levando a leilão ou a praça, alguém vai arrematar, deposita aquela quantia, e aí isso aí reverte em favor da sociedade. Tá? A indenização por danos, né, digamos que eles peçam uma indenização ali por danos morais e materiais que eu dei causa perdendo aquela licitação. Aí, nesse caso, isso aí você não pode fazer por uma ação executiva, você vai ter que propor uma ação à parte de conhecimento, né, para que você chegue ali à apuração daquele, tanto dessa existência de indenizar, quanto do valor que eu vou ser obrigado a indenizar. Mas o principal, os juros e a eventual atualização monetária, você pode fazer por uma ação de execução direto, usando o contrato social como título executivo. Qual que é a outra opção? A outra opção seria a minha exclusão da sociedade. Então, a Cauane e o Matheus, o que eles vão fazer? Eles vão, digamos que eu tenha acertado ali de pagar os 51 mil reais de forma parcelada. Eu paguei 25 mil e os outros 26 mil eu deixei de pagar. Eu sou remisso da mesma forma, tá? O que eles vão fazer? Eles vão restituir para mim aqueles 25 mil reais que eu já integralizei. Eles podem, eventualmente, desses 25 mil reais, abater juros e eventual indenização e encargos que estejam previstos no contrato, tá? E devolvem aquilo ali para mim com esses abatimentos e simplesmente diminui o capital social. Então, o capital social, em vez de ser 100 mil reais, ele passa a ser só de 49 mil e eles me tiram da sociedade. Tá? Ficou claro isso aí para vocês? Como é que funciona? Simplesmente eu deixo, eu sou retirado da sociedade, o valor que eu já tinha colaborado, se é que eu colaborei com algum, ele me é devolvido, e dessa devolução eles podem fazer abatimentos, né? Então, por exemplo, eles podem abater, se isso tiver previsto no contrato social, juros de mora e uma multa, por exemplo, isso aí pode ser estabelecido contratualmente também, devolve para mim, diminui o capital social para 49 mil e prosseguem na sociedade apenas a Cauane e o Matheus. Tá? Então seriam essas duas opções aí que os sócios têm. Ou eles cobram judicialmente de mim, e nesse caso eu continuo integrando a sociedade, ou eles me excluem e fazem a devolução eventualmente daquilo que eu já colaborei, do que eu já integralizei. Outra questão, ainda dentro dessa hipótese de devolução. Digamos que a Cauane e o Matheus não querem diminuir o contrato social. Né? Aquela licitação, ela ainda não foi aberta, ainda existe essa possibilidade de participação, mas eu chego para eles e falo, ó, eu não vou ter condições de aportar aí os 51 mil reais que eu me obriguei. Eles precisam, por uma disposição lá do edital, que eu tinha comentado com vocês, que a sociedade tenha um capital social
de 100 mil reais. Então, eles não podem fazer essa opção aí de diminuir, eles querem manter nos 100 mil. Eles não querem, por isso aí, passar para 49 mil. O que eles podem fazer? Eles podem, fazendo a devolução para mim, distribuir essas cotas entre eles, tá? Então, esses 51% de participação que eu teria, eles dividem entre eles da forma como eles preferirem, ou eles podem chamar uma terceira pessoa para entrar no meu lugar, tá? E aí eles atribuem esses 51% a essa pessoa ou pessoas que vão passar a integrar o quadro societário. Nesse caso, eles estão fazendo a minha exclusão, porém eles não estão alterando o contrato social. É uma possibilidade também, tá? Aí vai depender do que os sócios queiram fazer. Digamos que eles não tenham ninguém ali em vista imediatamente. Eles podem manter essas minhas cotas, né, essa minha participação societária, digamos que seja mais limitada, eles podem manter essas minhas cotas em tesouraria, que a gente chama. Tá? Então, 51% das cotas estão em tesouraria, os demais 49% estão distribuídos entre eles. Quando eles acharem um terceiro sócio que queira entrar com eles e que tenha essa quantia para integralizar, ele vai simplesmente pegar aquelas cotas que estão na secretaria, né, em tesouraria, desculpe, e reverte em favor dele. Ele integraliza os 51 mil e ele passa a integrar o quadro societário. Então, essa é uma opção quando os sócios eles não querem fazer uma alteração que diminua o capital social da sociedade. Ficou claro isso aí para vocês, pessoal? Então, judicialmente ou com exclusão de sócio. A exclusão de sócio pode ser com diminuição de capital social ou não, ou pode ser mantido, e aí, nesse caso, os sócios distribuem entre si, distribuem para um terceiro, ou mantêm provisoriamente na própria sociedade essas cotas. Ok? Prosseguindo, em relação a direitos que esse sócio aí tem pelo seu regime jurídico. Um direito que ele tem, para citar aí, seria o de participação nos resultados sociais. Então, se em vez de prejuízo essa sociedade tenha dado lucro, esse sócio tem direito de participação nesses lucros. Lembrem-se, novamente, uma das condições lá, requisitos de validade específicos da sociedade contratual é que os sócios eles têm que participar dos resultados sociais. Não pode haver uma deliberação que vai excluir um sócio de participar. Tá? Então, esse é um direito que ele tem. Se a sociedade ela der lucro no final do exercício, esse lucro ele pode ter uma das 3 seguintes destinações. Ou ele vai ser capitalizado, nós vamos fazer uma capitalização. Tá? Então, digamos, a minha sociedade com a Cauane e o Matheus, no final desse ano de 2021, nós apuramos ali um resultado, um lucro de R$1 milhão. Tá? Nossa sociedade foi extremamente bem. Nós podemos deliberar por capitalizar, por fazer uma reserva ou por distribuir isso aí entre nós. Tá? Então, capitalização, constituição de reserva ou distribuição. O que é a capitalização? Nós vamos reverter aquilo ali em favor da sociedade, nós vamos aumentar o capital social daquela sociedade. Tá? Nós participamos daquela licitação da prefeitura, nós ganhamos, nós fizemos aquela obra, aquilo ali deu um lucro, e daí nós 3 sentamos e falamos, puxa, veja, se nós tivéssemos um capital social de mais de R$1 milhão, nós poderíamos participar de obras grandes, tá? Obras que têm essa exigência ali no seu edital. Vamos aumentar o nosso capital social. Nossa sociedade está indo muito bem. Então, nós deliberamos por aumentar e nós revertemos aquele lucro que a sociedade deu num aumento de capital social. Nós capitalizamos aquilo. Ok? Essa é uma opção. Opção número 2. Olha, nossa sociedade está indo muito bem, porém, nunca se sabe o dia de amanhã. Tá? Amanhã ou depois, não, vamos continuar aqui, deu certo esse ano, vamos continuar participando de contratos menores, a gente mantém o nosso capital social em R$100 mil, tem outras obras em vista, vamos constituir um fundo de reserva nessa sociedade. E aí, se tiver uma contingência futura, se a gente tiver prejuízo nos exercícios seguintes, a gente já tem essa reserva para queimar. Então, a gente constitui uma reserva. Tá? Essa seria a segunda opção. Aquilo ali vai ficar contabilmente
atrelado a um fundo de reserva. Ou a terceira opção, né, vamos distribuir isso aí entre nós. Vamos dividir esse R$ 1 milhão aí entre nós três. E aí, na maioria das vezes, como é que vai ser? 51% vai ser para mim e os outros 49% para a Cauane e para o Matheus. Tá? Então, essas seriam as três destinações possíveis dos resultados sociais no caso de lucro. Esse seria um dos direitos. Outro direito que o sócio da sociedade contratual tem, o direito de administração da sociedade. Tá? Então, veja, esse direito ele tem que ser entendido da seguinte forma, não é que ele vai conseguir fazer valer o seu interesse, ele tem o direito de participar das deliberações da sociedade e de votar conforme ele entenda que é do interesse da sociedade. Então, não necessariamente ele vai ganhar. Por exemplo, se ele é um sócio minoritário, né, digamos que a Cauane aí que tenha esses 24,5% do capital social. Tá? Ela vota num determinado sentido, eu e o Matheus votamos no sentido contrário. Tá? Então, nós dois ganhamos, porque conforme a nossa participação societária, nós conseguimos fazer valer a nossa vontade. Nem por isso ela foi excluída da administração da sociedade. Ela pôde participar e deliberar. Somente, nesse caso específico, ela foi vencida, ok? Mas é assim que se interpreta esse direito de administração da sociedade. O sócio tem o direito de participar das deliberações e aí, claro, conforme a participação que ele tenha, isso aí vai ser decisivo ou não para a formação da vontade social. Outro direito, fiscalização da administração da sociedade. É um direito que o sócio tem. De que forma esse direito ele é exercido? Pelo exame dos livros contábeis, dos documentos e do caixa da sociedade, seja na forma prevista no contrato social, né? Então, geralmente, no final do exercício, os sócios podem fazer isso aí, ou a qualquer momento, tá? Essa é uma das formas. A outra é a prestação de contas pelos administradores. Da mesma forma, sempre no encerramento do ano fiscal, né, do ano social, do exercício social, os administradores eles prestam contas dos seus atos à frente da sociedade naquele ano. Então, nesse caso, os sócios também vão ter o direito ali de fazer a análise das contas da sociedade. Então, esse direito é o direito de fiscalização da administração da sociedade. Outro direito, direito de retirada. Tá? A partir do momento em que deixa de existir a affectio societatis, eu não quero mais fazer parte daquela sociedade. Eu me desentendi com a Cauane e com o Matheus. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Tá? Então, eu tenho esse direito também, esse direito de retirada. E aí, vejam, nesse caso específico, nós vamos ter uma pequena mudança aí conforme a sociedade ela seja por prazo determinado ou indeterminado. Eu falei isso aí para vocês também nas aulas passadas. Em geral, as sociedades elas são contratadas por prazo indeterminado. Tá? Então, vai durar até onde nós quisermos, até onde for possível. Nesses casos, que são a maioria de sociedades por prazo indeterminado, se eu sócio eu quiser me retirar, eu posso fazer isso sem qualquer tipo de motivação. Eu não preciso dar um motivo para sair dessa sociedade. Eu estou saindo porque eu quero, ok? Como que eu devo proceder nesse caso? Eu vou notificar os demais sócios da minha intenção de me desligar dessa sociedade e eles têm 60 dias para fazer essa alteração do contrato social com a minha saída e levar isso para arquivamento na junta comercial, ok? Então, uma sociedade por prazo indeterminado, uma sociedade contratual por prazo indeterminado, é dessa forma que se deve proceder. Se ao contrário, nós tivermos uma sociedade com prazo determinado, que não é muito comum, mas pode acontecer, então, eu, a Cauane e o Matheus, nós decidimos que a nossa construtora ela vai ter o prazo ali de 2 anos, que é o necessário
para desempenhar, para terminar aquela obra pública. Então, nós contratamos essa sociedade por um prazo de 2 anos. Nesse caso, de uma sociedade por prazo determinado, o sócio que queira exercer esse direito de retirada, ele só pode sair da sociedade se ele tiver um motivo, se ele tiver uma justa causa, que a gente chama. Tá? Então, o que seria uma justa causa? O descumprimento das cláusulas do contrato social por um determinado sócio. Tá? Então, o Matheus, por exemplo, ele tinha se obrigado ali a integralizar o capital social e ele não integralizou. É uma justa causa que eu tenho e falar, não, dessa forma eu não quero continuar. Tá? A sociedade já está começando mal, eu quero sair. Então, essa é uma justa causa. Ou então a Cauane, ela começou a concorrer com a nossa sociedade. Eu fiquei sabendo que ela está... que ela faz parte de uma outra construtora, que ela integra o contrato social ali de uma outra construtora e que ela pretende concorrer com a nossa sociedade. Isso também é uma justa causa, né? Concorrência dos sócios. Então, somente numa dessas hipóteses, eu posso exercer o meu direito de retirada se a nossa sociedade tiver sido contratada por prazo determinado. Ok, pessoal? Eu não posso simplesmente dizer, eu quero sair porque eu quero sair. Tá? Nesse caso aí, não. Quando você contrata uma sociedade por prazo determinado, pressupõe-se, né, que aquelas pessoas ali vão permanecer contratando uma sociedade durante aquele período. Tá? Então, a saída ela é mais restrita nesse caso. Se você tiver uma sociedade do tipo limitado, uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, além dessa justa causa, uma outra possibilidade é uma alteração contratual, uma fusão ou uma incorporação. Fusão, então, a gente delibera por fundir essa nossa sociedade em duas, né? A gente divide ela em duas, ou uma incorporação, ela vai ser incorporada por uma outra sociedade que já existe. A sociedade vai lá e vai comprar as cotas dessa nossa sociedade. Tá? Se eu, como sócio, eu discordar dessa deliberação, dessa alteração contratual, dessa fusão, dessa incorporação, no caso da nossa sociedade contratada por prazo determinado, eu também tenho esse direito de retirada se ela for uma sociedade do tipo limitado. Ok? Mas isso aí é um outro exemplo de direito ali de retirada dos sócios. Nesse caso de saída, como que você procede? Então, se eu, Thiago, sair, vai haver a dissolução parcial da sociedade, ou seja, nós vamos dissolver aquela parte correspondente à minha participação. Tá? Então, a sociedade se dissolve em relação a um sócio que nós chamamos. Nesse caso, eu vou ter o direito à participação daqueles 51% que eu tinha. Então, nós vamos levantar um balanço especial para ver qual que é o patrimônio daquela sociedade no momento da minha saída, e eu tenho um direito de 51%, de um quinhão de 51% disso aí que for apurado nesse balanço, quando do momento da minha saída. Ok, pessoal? É assim que vocês procedem. Outra questão aí, nós falamos de distribuição de lucros, tá? Você vai captar, você vai constituir reserva, ou você vai distribuir aquilo entre os sócios. Até o momento em que haja essa deliberação dos sócios por capitalizar, por constituir reserva ou por distribuir, aqueles lucros eles pertencem à sociedade. Somente no momento em que os sócios deliberarem por distribuir, por exemplo, é que aquilo ali deixa de pertencer à sociedade e passa a pertencer a eles, certo? Então, só para ficar isso aí bem claro. Como que funciona nessa questão aí de distribuição de lucros? Então, vejam da seguinte forma. No momento em que eu me comprometo com 51%, com os meus 51 mil reais para a formação daquele capital social, eu estou investindo um capital, certo? Então, eu estou investindo 51 mil reais. Quando essa sociedade gera lucros, e esses lucros são distribuídos entre os sócios, e eles são distribuídos conforme a participação de cada um no capital social, então, no meu caso, 51%,
Esse lucro nada mais é do que a remuneração daqueles 51 mil reais que eu investi lá no início, ok? Além dessa forma de remuneração do lucro, que vai remunerar o meu capital investido lá no início, existe uma outra forma dos sócios receberem algum direito, algum capital, algum valor da sociedade. Seria por meio do prolabore. Então, vamos dizer o seguinte: eu sou engenheiro civil e ali nesse nosso contrato que nós firmamos com a prefeitura, nessa licitação que nós ganhamos, eu vou figurar como engenheiro responsável da empresa. Tá? Então, eu que vou lá todo dia na obra, eu que vou fazer a anotação de responsabilidade técnica, eu, enfim, é que vou figurar à frente. A Cauane e o Matheus, eles simplesmente vão colaborar ali com o Matheus, digamos que ele vai ceder um terreno que ele tenha para servir de sede da sociedade, a Cauane tem os equipamentos e tal, então eles resolvem colaborar de outra forma e eles não vão participar propriamente dessa obra ou de obras futuras que essa sociedade venha a participar. Eu, ao contrário, eu estou dedicando meu trabalho. Tá? Eu, como engenheiro, além de sócio, de eu colaborar com esse capital para a formação da sociedade, eu também estou colaborando com o meu trabalho como engenheiro. Então, o contrato social ele pode prever, nesse caso, que os sócios que dediquem trabalho para o desenvolvimento da empresa, eles recebam também um prolabore. É isso que se chama essa remuneração. Então, sei lá, mensalmente ali eu vou tirar um salário que seja determinado pelos sócios a título de prolabore. Tá? Então, são essas as duas formas de remuneração. O lucro, ele remunera o capital que eu investi. O prolabore, ele remunera esse trabalho que eu dedico para o desenvolvimento. Não necessariamente o sócio ele vai receber esse prolabore. No caso da Cauane e do Matheus, eles só vão ter o capital investido, eles só vão participar como investidores dos lucros daquela sociedade, mas não vão receber prolabore. E, finalmente, a questão da exclusão do sócio. Né? Em que casos um sócio de sociedade contratual ele pode ser excluído da sociedade? Em duas situações. Quando houver mora na integralização, ou seja, quando ele for um sócio remisso, né, que ele deixar de aportar aquela quantia que ele subscreveu, que ele se comprometeu a aportar, ou em caso de justa causa, tá? No caso de uma violação ou falta de cumprimento das obrigações sociais. Tá? Então, citei aí para vocês, por exemplo, a concorrência, ela é uma justa causa, ela é uma violação do cumprimento das obrigações sociais. Quando um sócio ele integra uma determinada sociedade, pressupõe-se que ele não vai atrapalhar o desenvolvimento daquela atividade, né, concorrendo com aquela sociedade. Tá? Então, se ele fizer isso, isso é um motivo, uma justa causa para a exclusão dele. A forma como vai se dar essa exclusão, ela vai variar conforme o tipo societário, certo? Então, por exemplo, sociedades do tipo em nome coletivo e em comandita simples, no caso de sócio remisso de mora, essa exclusão ela pode ser feita de forma extrajudicial. Tá? Então, os demais sócios vão lá e deliberam por expulsar, por excluir aquele sócio remisso do capital social, tá? Do quadro societário. Se, porém, a exclusão ela não tiver como motivo a mora, né, a falta de integralização, né, de uma determinada quantia em dinheiro que ele se comprometeu a aportar, se for por concorrência, digamos, né, por justa causa, essa exclusão ela necessariamente tem que ser judicial, no caso da sociedade em nome coletivo e em comandita simples. Então, os demais sócios, né, representando a sociedade, eles vão ter que propor uma ação de exclusão em relação a mim e eles vão ter que comprovar judicialmente que eu dei justa causa para minha exclusão do quadro societário, ok? Então, no caso de sociedade em nome coletivo, em comandita simples, é dessa forma. A sociedade limitada, ao contrário, ela vai variar ali conforme esse sócio que está sendo expulso ele é minoritário ou ele é majoritário.
Então, como que funciona no caso de sócio minoritário? O sócio minoritário, tá? Digamos ali, novamente, na minha sociedade com a Cauane e com o Matheus. E a Cauane, nós queremos expulsar o Matheus da sociedade, nós queremos excluí-lo da sociedade. No caso, ele é um sócio minoritário, lembrem-se, eu tenho 51% e os dois ali dividem os outros 49%. Tá? Então, eu e a Cauane, se o nosso contrato social previr essa possibilidade de exclusão de sócio minoritário por alteração contratual, nós simplesmente fazemos ali, convocamos uma assembleia, né? Nós damos ao Matheus o direito de defesa ali, ele vai poder se manifestar, ele vai poder demonstrar que ele não merece, né? Que ele não deu causa para essa exclusão dele, né? Nem por mora, nem por justa causa. Se nós ainda assim deliberarmos por excluir, a gente simplesmente submete isso à votação e ele é excluído, nós fazemos a alteração do contrato social, arquivamos na junta, né? Claro, ele tem direito ali ao recebimento da cota que ele detinha naquela sociedade, né? Ao quinhão de participação dele, mas ele está fora da sociedade, a gente exclui ele de pleno direito, tá? Desde que o contrato social preveja essa hipótese. Como se trata de uma sociedade de 3 sócios, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer essa deliberação prévia numa assembleia para a qual sejam convocados todos os sócios e a gente observe o direito de defesa do Matheus. Agora vamos dizer o seguinte, se a sociedade fosse só eu e o Matheus, eu tenho 51%, ele tem 49%, ele é minoritário da mesma forma. Tá? Vocês acham que faria algum sentido convocar essa assembleia prévia para deliberar, tá? Não existe a possibilidade de haver ali uma deliberação em contrário. Se eu já decidi por excluir, para que eu vou convocar essa assembleia para que nós dois ali deliberemos, tá? Então, nesse caso, se você tiver só 2 sócios, você pode proceder diretamente à exclusão do sócio minoritário. Então, eu simplesmente vou lá, faço a alteração no contrato social sozinho, arquivo na junta e o Matheus está fora, tá? Se o contrato social previr essa possibilidade. Então, no caso de 2 sócios, nem essa assembleia prévia você precisa, tá? Não faria sentido nenhum. Faz um sentido no caso de você ter 3 ou mais sócios, né? Um dos outros sócios pode mudar de opinião ali na hora, tá? É assim que você procede no caso de exclusão de um sócio minoritário numa sociedade limitada que tem essa previsão no contrato social. Se não houver essa previsão, ou se você estiver tratando da exclusão de um sócio majoritário, então, aí é o contrário. O Matheus e a Cauane, com os 49% deles, querem me excluir com 51%. Aí, nesse caso, a exclusão ela tem que ser necessariamente judicial. Tá? Eles não podem convocar uma assembleia, eles não podem me excluir de forma extrajudicial por simples alteração de contrato social. Eles vão ter que propor uma ação no interesse da sociedade contra mim, sócio majoritário, e vão ter que provar que eu estou em mora ou que eu dei justa causa para minha exclusão, porque eu sou majoritário. E aí, nesse caso, só judicialmente você consegue essa exclusão, ok? E, finalmente, como eu falei para vocês, seja majoritário, seja minoritário, quem é excluído tem direito à sua cota no valor patrimonial da sociedade. Então, quando houver essa exclusão, em geral, você faz um levantamento de um balanço especial, né? Você vai ver qual que é o patrimônio daquela sociedade, e esse sócio que está sendo excluído, ele tem direito ao equivalente à participação dele no patrimônio da sociedade. A sociedade vai ter que pagar isso aí para ele na retirada. Ok, pessoal? Muito bem, essa foi a nossa 9ª aula, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Bons estudos e até a próxima. Um abraço.